Bom, pessoal, boa noite. A palestra de hoje que eu vou apresentar vão ser as boas práticas em projeto de eletrônica embarcada, né? Como a gente pode acertar quase tudo desde o primeiro protótipo. Então, isso. Só antes de começar, queria agradecer aqui ao pessoal do Embarcados pelo convite para essa palestra. É uma honra estar aqui falando para vocês, essa comunidade tão rica, né, tão diversificada, com feras da área de sistemas embarcados. E também agradecer a Mouse Electronics pela promoção desse evento, né, e de tantos outros eventos aqui na nossa área. Então, é um parceiro bem importante que a gente tem. Então, o objetivo dessa palestra, pessoal, é trazer boas práticas para a gente poder desenvolver protótipos de PCB que funcionam de primeira, né, ou seja, você consegue mandar fabricar esse protótipo. E quando chega para você para testar, você liga ele e não sai fumaça quando liga. Se tiver algum erro, prover recursos para facilitar ajustes e correções no hardware. Também fazer protótipos que permitam testes abrangentes, então a gente consegue testar o nosso protótipo já antecipando características necessárias no nosso produto, né? Prever recursos para expansão, ou seja, se houver uma mudança de requisitos e você precisar incluir novos recursos, a gente vai ter uma previsão para isso. E também um protótipo que agiliza o processo de desenvolvimento de software, né? Então, na área de embarcado, sempre tem o software embarcado atrelado ao hardware. Então, com as dicas que eu vou trazer hoje, a gente consegue agilizar o software e já começar a desenvolver ele até antes mesmo da gente ter a nossa PCB na mão. E tudo isso visando acelerar o desenvolvimento do produto. Então, uma breve visualização do que a gente vai abordar hoje. Primeiro, fazer uma comparativa entre o mundo real e o mundo ideal, né? No caso, o mundo real é onde a gente vive, e o mundo ideal é aquele que existe só nas folhas do caderno. Mostrar um pouco sobre o ciclo de desenvolvimento de produtos de hardware, trazer boas práticas que se aplicam tanto para o projeto de circuito como o projeto de PCB, e falar brevemente sobre Bring Up. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou engenheiro André Araújo, eu sou engenheiro mecatrônico formado pela Escola Politécnica da USP em 2010. Lá eu também obtive meu mestrado em biomecatrônica. Aqui na foto vocês podem ver eu com meus 2 filhos, e minha esposa, infelizmente, não apareceu porque ela que estava tirando a foto. Aqui embaixo tem eu com um dos meus, digamos assim, filhos tecnológicos, que são os produtos que a gente desenvolve e coloca no mercado, né? A gente acaba desenvolvendo um carinho especial por eles também. Então, eu trabalho há 15 anos na JG Moria, trabalhando com projeto de equipamentos hospitalares, principalmente projetos de hardware de equipamento eletromédico. E além da minha atuação lá na Moria, recentemente me envolvi em alguns trabalhos relacionados à educação. Então, eu sou instrutor aqui no Portal Embarcados, no curso de projeto de PCB para sistemas embarcados. Eu também fui mentor por 2 turmas no curso da Alicia White, né, Making Embedded Systems. Quem não conhece a Alicia White, ela é a autora desse livro aqui embaixo, que é um livro super bacana para quem quer trabalhar profissionalmente na área de sistemas embarcados. Eu recomendo bastante. Ele trata focado um pouco mais na parte de software, mas também aborda a parte de hardware. E eu também sou entusiasta da parte de open source hardware, né? Então, projetos abertos de hardware. E há uns 2 anos atrás eu criei um perfil online chamado Mechatronics Lab, onde eu compartilho alguns projetos que eu tenho desenvolvido. E eu gosto, assim, no tempo livre, quando sobra um pouco, eu gosto de também trabalhar um pouquinho em projetos pessoais para continuar me desenvolvendo mais, né? Então, falando brevemente do curso, pessoal, é um curso bastante completo sobre projetos de PCB. Então, a gente aborda a parte teórica sobre todas as etapas de projeto, fabricação, montagem e teste de PCB. A gente traz alguns fundamentos de sistemas embarcados, parte de compatibilidade eletromagnética, integridade de sinal, integridade de potência, DFX, que é o Design for Manufacturing, Design for Testing, Design for Maintenance. E, além da parte teórica, a gente vê também um processo bastante prático e passo a passo de como é o projeto de uma placa, desde o começo até a fabricação. Então, a gente desenvolve a parte de
bibliotecas de componentes, como fazer uma biblioteca completa e organizada, como fazer esquemas elétricos detalhados e bem organizados, que facilitam depois a elaboração do layout. Na parte de layout, a gente vê sobre stackup, posicionamento de componentes, roteamento, parte de verificação também, que é o DRC. E depois a gente gera os arquivos de fabricação dessa placa e envia para a fabricação no final, o que resultou do curso, justamente essa placa aqui. Todo o processo de desenvolvimento dela foi gravado, né, nas aulas. E depois eu mostro ela funcionando. Eu desenvolvi um software básico para rodar os periféricos da placa. Depois a gente também fala brevemente sobre homologação e certificação. Então é um curso que tem cerca de 30 horas de material gravado. A gente tem mentorias ao vivo, tem um fórum online para tirar dúvidas e também um grupo de discussão no WhatsApp. Inclusive a gente vai abrir agora uma nova turma, digamos assim, que vai ter novas sessões de mentoria, né? A partir do final do ano até o início do ano que vem. Então, pessoal, vamos entrar no assunto da nossa palestra mesmo, que são as boas práticas de projeto, né? Então, primeiro para a gente falar brevemente sobre as diferenças entre o mundo ideal e o mundo real, né? Então, uma característica muito importante do mundo ideal é que toda a informação necessária para a gente fazer o projeto, ela já está totalmente disponível, né? Tanto a parte de requisitos do projeto já está bem clara, como as equipes de desenvolvimento não tem nenhuma lacuna de conhecimento. Então, qualquer desafio que for proposto, a equipe consegue realizar. Na prática, não é bem assim, né? Então, a informação não vem sempre completa, né? Primeiro, nem sempre a equipe de desenvolvimento entende exatamente os requisitos do projeto. Às vezes, nem mesmo o cliente sabe quais são os requisitos do produto que ele quer contratar. E as equipes de desenvolvimento elas estão em constante aprimoramento, né? Então, elas não sabem realizar todas as tarefas necessárias quando vem um projeto novo, grande, né? Então, a gente está sempre precisando se atualizar, né? Nisso que é importante eventos como esse do Embarcados, que trazem conhecimento prático da área, que a gente pode aumentar nosso conhecimento, nosso repertório, né? Então, essas são dificuldades que a gente enfrenta na realidade. Outro problema são os recursos ilimitados, né? No caso, no mundo ideal, a gente tem recursos limitados. Então, o orçamento não é problema, a gente pode comprar componentes ou usar componentes em projetos de qualquer valor. O prazo não é problema, porque no papel está tudo disponível imediatamente. Se você quer usar um processador, você tem capacidade de processamento e memória ali, talvez indefinidos até. E isso tudo permite que a gente faça muita experimentação. Então, a gente pode testar várias ideias, fazer projetos mirabolantes e complexos. Porém, quando a gente vai para o mundo real, os recursos são limitados, né? Tanto os recursos de desenvolvimento quanto os recursos para o produto, né? Então, o orçamento e o prazo são curtos, em geral. A capacidade de processamento e memória dos microcontroladores que a gente costuma utilizar nos produtos também é limitada. Isso impacta diretamente no desenvolvimento de software. E para cada iteração de projeto que a gente faz, né, para cada novo protótipo ou nova versão de projeto, a gente consome recursos, né? Então, nossa capacidade de experimentação, ela acaba sendo um pouco limitada pela realidade dos custos de desenvolvimento. Outro aspecto importante da gente abordar são os componentes. Então, no mundo ideal, né, na planilha de cálculo, ou no seu caderno, ou nos simuladores, os componentes não têm problema de desempenho, né? Eles não têm problema de interferência. Na realidade, não. Os componentes têm problemas, né, eles têm características parasitas, né? Isso gera problemas de compatibilidade eletromagnética e integridade de sinal. Eles também têm problemas práticos na questão de potência, né? Então, se você quer um componente que suporta altas potências, geralmente esse componente é maior. E se você quer fazer um produto pequeno e potente, isso acaba entrando em conflito. A questão de rating também é importante, né? Então, por exemplo, um capacitor cerâmico, você tem, por exemplo, 10 microfarad e 50 volts. Esse capacitor tem essa especificação de suporte até 50 volts, mas se você aplicar uma tensão DC próxima de 50 volts, a capacitância dele pode reduzir até pela metade, dependendo do material do componente.
Então, todos esses aspectos impactam no desempenho do seu produto. Outro desafio do mundo real é a questão do fornecimento dos componentes, né? Então, componentes ideais, eles estão lá disponíveis sempre na nossa biblioteca, mas no mundo real, a gente tem que comprar esse componente num distribuidor autorizado ou no fabricante. Isso envolve vários aspectos, por exemplo, o ciclo de vida do componente, né? Tem componentes que ficam ativos por um período de alguns anos, depois surgem novos componentes mais modernos, e aquele componente antigo é descontinuado, então ele entra no que a gente chama de fim da vida, end of life. Primeiro ele passa no estágio não recomendado para novos projetos, né, que é o ND, depois passa para obsoleto, última compra, etc. Os componentes também têm questão de prazos de estoques, né, então você quer comprar 10 mil componentes, não necessariamente vai ter disponível ali na hora. Aí você vai ter que aguardar o lead time do fabricante fabricar aquele componente, chegar no distribuidor e ir até você. E o custo também, né? Componentes têm custo. Quanto mais interessante o componente, em geral, mais caro ele é. E o último aspecto é que no mundo ideal não há requisitos para fabricação, né? No papel tudo é possível. Mas na realidade, a gente tem que considerar requisitos práticos de como aplicar os componentes nas placas, como isso impacta no processo de manufatura e impacta também o resultado que a gente vai alcançar no nosso produto. Então, para a gente ter uma visão geral no desenvolvimento de protótipo para produto eletrônico, eu trouxe aqui um caso que foi a placa que eu desenvolvi antes de eu elaborar o curso, né, eu fiz uma placa para validar a minha ideia, e eu vou mostrar aqui o roteiro básico que eu costumo seguir, isso em qualquer projeto de desenvolvimento, né? Então, essa placa que eu batizei de STM32 Explorer Board, né, é uma placa que está em open source hardware, está disponível lá no meu GitHub, aqui. E a gente pode, vocês podem acessar lá, pegar todos os arquivos de fabricação da parte de PCB, e tem um software básico que eu desenvolvi também para testar. Então, pessoal, em geral, quando eu faço um projeto de hardware, eu inicio com uma ideia, né? E a partir dessa ideia eu costumo fazer um diagrama de blocos, que é uma ferramenta de visualização bastante útil, né? Ela permite a gente ter uma visão de alto nível do nosso projeto. Ela também é útil porque ela permite a gente mapear quais os recursos vão ser necessários para rodar essa placa, né? Em quais subsistemas a gente pode dividir nossas funcionalidades e também quais são as interconexões entre esses subsistemas. Isso é um recurso que serve bastante para a gente, tanto na parte de desenvolvimento de hardware, como futuramente no desenvolvimento de software. Eu gosto de esboçar bastante à mão, mas tem uma ferramenta bem bacana que é o Draw.io, que permite a gente fazer facilmente esses tipos de diagramas de blocos online, né? Não precisa instalar nada no computador. Então a ideia inicial desse projeto era fazer uma placa de desenvolvimento e um data logger também. Então eu incluí, por exemplo, aqui um cartão microSD, né? Interface USB, canais analógicos, um controle estilo de iPad, né, para a gente manipular os controles, uma tela de OLED, e alguns recursos aí bem típicos de sistemas embarcados para servir também como base para o curso, né. Eu também costumo fazer um esboço de como seria o produto na questão mecânica, né, então fazer um esboço ali de como seria a interface com o usuário, como seria um gabinete desse produto, como seriam os controles, os conectores, testar um pouco da ergonomia também do produto, né? Se é um produto de mão, ele encaixa bem na mão, consigo manipular os botões de forma confortável. Então, eu costumo fazer uns esboços. E esse esboço serve de base para eu já planejar também uma parte do projeto que a gente chama de floor planning, né? Que a gente pensar em qual posição da placa vai ficar cada componente. Isso tem um impacto em relação à interface com o usuário, mas também tem um impacto em relação à parte de compatibilidade e integridade de sinal, né? Então a gente tem que fazer ali, tomar um cuidado na separação dos circuitos, né? Distanciar parte analógica de parte mais ruidosa. A gente vai ver um pouco mais para frente sobre isso também. Então, com essa ideia já toda mapeada, aí eu
posso partir para uma prova de conceito, né? Então, vou pegar a minha ideia e tentar montar um protótipo bem rudimentar para verificar se aquela ideia é viável. Então, eu costumo trabalhar com kits de desenvolvimento, né? Desses que a gente compra facilmente em loja de eletrônica, AliExpress, então tem essas plaquinhas que são compatíveis com o protoboard, né? Também eu utilizei aqui uma placa da Núcleo, do STM32. E com isso, eu já consigo fazer testes iniciais, ver se todas as ideias de conexão que eu tinha são viáveis. Eu desenvolvi um software básico para testar cada elemento aqui do meu sistema. E aí eu verifiquei que, tudo funcionou, então acho que essa é uma ideia que parece funcionar, né? Parece que tem potencial para avançar na próxima etapa. E justamente na próxima etapa a gente vai entrar no desenvolvimento da PCB, né? Então, é um projeto feito em CAD, né? No caso aqui eu estou usando o KiCad, que é um software open source e gratuito. Então, primeiro que eu vou fazer é definir quais part numbers eu vou utilizar nesse projeto, verificar se esses part numbers estão disponíveis, né? Isso é importante. Não adianta você escolher um componente, aí na hora que você vai comprar, se você só vai ver lá depois que já fez todo o projeto, aí você vê, não está disponível, puxa vida, agora eu vou ter que refazer tudo. Então, verificar o fornecimento é importante. Então, com os part numbers definidos e o fornecimento resolvido, eu posso elaborar minha biblioteca de componentes. Eu gosto sempre de fazer essa biblioteca eu mesmo, não costumo utilizar bibliotecas prontas, assim, dessas que a gente encontra pela internet. Eu prefiro... eu até aproveito coisas prontas que tem no KiCad, por exemplo, mas quando tem um componente que já não tem, eu prefiro fazer eu mesmo. Depois eu faço captura do esquemático. A parte de IRC é importante, que é o Electrical Rules Check, fazer verificação de conexões elétricas incorretas que podem estar ocorrendo. Feito o esquema elétrico, a gente passa para o layout, né, que é já a parte mais física da placa. Também tem o DRC, que é a parte de Design Rule Check. Isso tem a ver mais com a questão mecânica, né, separação entre trilhas, distância entre furos, esse tipo de coisa. E também, muito importante hoje em dia, a gente trabalhar com o modelo 3D completo da placa, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Então, como os recursos de CAD estão bem avançados hoje em dia, a gente consegue obter os componentes 3D facilmente, ou até criar, se for o caso. Isso é um recurso legal para a gente já antecipar como que vai ficar o produto. Então, finalizado o projeto no CAD, eu mandei fabricar uma placa, a placa chegou e eu recuperei aquele software que eu já tinha feito para protoboard, adaptei para as alterações necessárias que tiveram aqui, rodei e funcionou tudo legal. Então, eu consegui desenvolver um hardware, né? Fiz os testes dos subsistemas, fiz ajustes necessários também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o meu software funcionou. Então, eu tenho ali uma plataforma que eu posso depois trabalhar melhor com hardware validado, e aí eu posso desenvolver o software em cima desse hardware sem ter aquela preocupação se o hardware está realmente funcionando ou se é um bug de software. Então, se a gente for falar de forma mais genérica, o projeto de equipamento eletrônico geralmente passa por algumas fases, né? A primeira fase é a ideia, né? Então a gente tem uma ideia, uma hipótese, um conceito, e para a gente verificar se é possível viabilizar esse conceito como produto, a primeira etapa é fazer uma prova de conceito, né? Então, que a gente realmente geralmente chama de POC, né? Proof of Concept. Então é um protótipo bem básico, justamente para só demonstrar a viabilidade de realizar aquela hipótese como um produto, né? Ou como um protótipo aqui ainda. Em seguida a gente passa para o protótipo de engenharia, né? Que geralmente é chamado de EVT, o Engineering Validation Testing. E aqui é um protótipo que não necessariamente ele é parecido com o produto final, mas ele é uma plataforma de hardware que permite você fazer diversos testes e também o desenvolvimento do seu software para fazer ali tanto testes do próprio software como testes do produto em funcionamento, num ambiente ainda simulado, né, ou de bancada. Em seguida a gente vai para o DVT, que é o Design Validation Testing.
E aqui já é um protótipo que já se parece com o produto final e funciona como produto final. Então, a gente já está ali verificando o desempenho do projeto industrial, né, do design industrial e do projeto da eletrônica, mecânica, etc. Estando ok nessa etapa, a gente parte para a fabricação de um lote piloto, né, que geralmente chama de PVT, Production Validation Testing. Então, aqui a gente já vai verificar se o projeto está adequado para a próxima etapa, que é a produção em massa. Então, a gente faz um lote pequeno, verifica se tem problemas de manufatura ali para serem tratados e faz as correções necessárias para passar para a última etapa, que é a produção em massa. Aqui a gente tem uma visão geral também dessas etapas, né? E eu queria destacar que aqui nessa palestra a gente vai focar principalmente na parte da prova de conceito e do protótipo de engenharia, né? Então essas duas etapas iniciais são o foco principal das boas práticas que eu estou trazendo aqui. Então, falando um pouco sobre boas práticas no projeto de circuitos, primeiro que a gente tem que eu queria trazer é a gente tentar aproveitar ao máximo a documentação técnica já disponível, né? E quando a gente está falando de equipamentos eletrônicos, né, assim, eletrônica marcada, o documento principal que a gente tem, a primeira referência, seriam os datasheets dos componentes eletrônicos, né? Lá traz informações técnicas detalhadas sobre o componente e às vezes também traz indicações de uso, né, aplicações e como conectar esse componente. Os application notes são documentos também bastante interessantes, que eles geralmente abordam temas específicos relacionados a um componente ou a uma família de componentes, e então trata esses temas específicos em bastante detalhes. E outro documento bastante importante dos fabricantes são os reference designs, os projetos de referência. Ali, você tem uma espécie de modelo de como utilizar um componente, uma família de componentes. Então, muitas vezes trazem o esquema elétrico completo, layouts, exemplos de layout, muitas vezes também trazem exemplos de software para a gente testar o nosso produto ou utilizar como base para nosso próprio desenvolvimento. Outros documentos importantes são as normas, né? No caso, as normas da IPC, principalmente, e da IEC, estão bastante relacionadas com a questão do projeto de PCB, e normas específicas do setor. Então, cada setor particular tem as suas normas, né? No caso da área médica, a gente tem a IEC 60601, por exemplo, que é uma norma bem importante dos eletromédicos. Na parte automotiva tem normas, na parte aeroespacial tem normas, industrial também. Então, isso para cada profissional vai ter que analisar o setor onde ele está inserido e estudar essas normas para ver como que isso impacta nos projetos. Outro recurso bastante importante que a gente pode usar são projetos anteriores, pessoal. Então, se você já desenvolveu um projeto e ele funcionou bem, quando você for fazer um novo, você pode se apoiar nesse projeto. Utilizar, assim, repetir ideias ou adaptar ideias, né? Mas não começar sempre tudo do zero. Então, não reinventar, pessoal. Vamos reaproveitar e melhorar. Falando agora sobre outro recurso bastante importante e poderoso no desenvolvimento de protótipos, são as ferramentas de simulação, né? Então, as ferramentas de simulação permitem a gente testar um circuito ali virtualmente. Eu gosto bastante dessas ferramentas online, eu trouxe alguns exemplos, né? Então, a primeira que eu estou destacando aqui é do Falstaris Circuit Simulator, que é esse aqui. Ele é um simulador, assim, bem simples, ele roda online, não precisa instalar. Ele é um pouco básico, mas você consegue fazer uma simulação bem rápida e fácil de uma ideia de circuito, sem ter que ficar medindo tensões e tal. Então, ele é mais para um teste funcional, eu diria. Mas ele é bem rápido, bem intuitivo de usar. Então, às vezes, quando você quer fazer um circuito simples, ele dá conta bem. Outro que eu uso bastante é o Okawa Electric Design, que tem uma série de calculadores para filtros, bem interessante. Aí lá na Vult Electronic tem o Red Expert, que tem uma série de simuladores e calculadores de circuitos. Então, parte de fontes, filtros, parte de compatibilidade eletromagnética, eles têm bastante, o foco bastante deles. E a Texas Instruments tem o WebBench, que é um recurso bacana para você projetar conversores DC-DC e AC/DC, né?
Então, fontes chaveadas, Boost, Buck, tem bastante recurso lá. Ele já dá depois toda a lista de materiais completa para você incluir no seu projeto. Outra ferramenta bastante legal são as ferramentas de Spice, né? Então, Spice já são simulações um pouco mais detalhadas e um fator bastante interessante é que você consegue importar modelos matemáticos que os próprios fabricantes costumam desenvolver, né? Principalmente nos componentes analógicos, como amplificadores, transistores, diodos, comparadores. Você consegue importar esses modelos matemáticos e rodar simulações já mais avançadas. Então, você consegue fazer resposta transiente, resposta DC, varredura em frequência. E eu costumo utilizar bastante o LTC Spice, né, que era da Linear Technology, agora Analog Devices adquiriu. O QSpice é uma evolução do LTC Spice, né? Os dois foram desenvolvidos pelo mesmo engenheiro, que é o Mike Engelhardt. E o TINA-TI é da Texas, né? Então, todos eles estão baseados na mesma lógica que é o Spice. E aí você vê qual que se adapta melhor ao seu caso, mas são ferramentas bem interessantes, né? Você consegue fazer simulações já um pouco mais avançadas. E outras ferramentas que eu destacaria, tem o QCS Studio, né? Que é um simulador, ele é tipo o Spice, mas eu acho que ele é um pouco mais avançado, ele também tem a parte de RF, a parte de linhas de transmissão, que você consegue simular com mais eficiência. As soluções empresariais, né, que aí seria o ANSYS, por exemplo, que já são simuladores bem mais complexos, aí você consegue até importar a sua PCB aqui, né? Então você importa sua PCB, um modelo tridimensional, ele consegue fazer simulações de campo eletromagnético, térmico, tudo isso junto. E uma ferramenta bem útil é o Saturn PCB Design Toolkit, que é uma calculadora para quando você precisa fazer impedância controlada, você consegue calcular a capacidade de vias, capacidade da trilha, uma série de cálculos assim, quando você está fazendo um projeto de PCB. Tem vários outros simuladores, tá, gente? Eu estou trazendo aqui os principais que eu conheço, que eu mais utilizo. Então, para a gente falar brevemente, fechar essa parte da simulação, a vantagem da simulação é que a gente consegue fazer simulações rápidas, né? E simplificadas, ou também mais detalhadas, mas em todos os casos é mais rápido do que fazer um protótipo de PCB, mais rápido e, em geral, mais barato. Então, permite que a gente faça experimentações ali no ambiente virtual antes de partir para uma implementação física que tem um custo mais importante. Porém, a gente está limitado principalmente pela disponibilidade dos componentes, dos modelos matemáticos de componentes, né? Nem sempre os componentes que a gente precisa estão modelados. E o resultado da simulação ele é tão bom quanto a qualidade do modelo que você montou, né? Então, a gente precisa, quando está fazendo uma simulação, precisa entender quais são as limitações do modelo, até qual frequência ele funciona corretamente, até qual contexto ele se adequa. E também a gente tem que prever qual resultado a gente espera obter de uma simulação, né? Se a gente fizer uma simulação sem entender o que a gente espera de resultado, qualquer coisa que vier a gente vai aceitar. Então, a gente tem que entender o que a gente espera obter, e aí quando a gente tem a simulação e depois constrói o produto, a gente consegue comparar e ver se há diferença, se há adequação do resultado. Outra boa prática, focando lá principalmente na parte da prova de conceito, né? A gente utilizar ferramentas de prototipagem rápida. Então, quais ferramentas são essas? Geralmente, protoboards ou placas padrão perfuradas, né? Que são placas desse tipo aqui, né? Que a gente compra lá na Santa Efigênia, comprava, né? Antigamente. E permite a gente fazer ali um protótipo bem simples, soldando os componentes mesmo, ou aqui na protoboard só montando eles, sem necessidade de solda. A gente pode usar também os kits de desenvolvimento e kits de avaliação de microcontroladores, de parte analógica,
Isso são kits que os fabricantes desenvolvem, né? Por exemplo, aqui é um kit de motores da ST, aqui tem uma plaquinha da Texas de Cortex M4, fuzzinho Wi-Fi, né? Então, esse tipo de componente permite que a gente conecte na protoboard de forma prática e já desenvolva ali nossa ideia do hardware e começar o software também. E hoje em dia, está cada vez mais difícil a gente achar os componentes no Mato Deep, né? Que é esse caixotão aqui. Então, a gente pode usar esse tipo de PCBs adaptadoras para conectar os componentes SMD na protoboard também. Isso aqui a gente encontra bem baratinho nas lojas de eletrônica, permite a gente montar os componentes SMD de forma mais prática. Então, com esse tipo de protótipo, a gente consegue fazer uma validação já do conceito de forma até razoável na precisão do resultado, permite o início do software, porém, ainda é um protótipo muito precário para a gente poder fazer, por exemplo, um ensaio de EMC, né, um ensaio de compatibilidade eletromagnética. Ali ele vai estar muito suscetível a ruídos, ele vai emitir também muitos ruídos, né, por conta do espaçamento muito grande entre as trilhas. As conexões, às vezes, também ficam um pouco... O protoboard costuma dar, às vezes, mau contato, né, e você fica naquela neura de saber se é problema do seu software ou do hardware. Então, o desempenho não é muito bom. Em geral, está restrito para ali aplicações na bancada, né, onde a gente tem um ambiente bem controlado que a gente consegue testar sem mais problemas. Então, falando agora sobre as escolhas de componentes, é bacana a gente utilizar o conceito dos componentes Jelly Bean, né? Componentes Jelly Bean são aqueles componentes que são já consagrados de mercado, são fabricados há décadas e vão continuar sendo fabricados provavelmente para sempre. E eles, em geral, são fabricados por mais de um fabricante, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui o LM324, né? Que é um amplificador de 4 canais. E ele é fabricado pela ST aqui e pela Texas, né? A ST aqui e a Texas aqui. E também está disponível em vários canais de distribuição, né? Então, quando a gente utiliza esse tipo de componente, a gente está garantindo que nosso produto vai ter um fornecimento mais certo, né, do componente. Então, se a gente não puder utilizar esse tipo de componente, geralmente são aqueles mais clássicos, tipo amplificadores, transistores, diodos, né? Quando a gente vai para um componente mais específico, aí a gente já vai ter que avaliar melhor o fornecimento, né? Então, se ele está, tanto o fornecimento quanto o ciclo de vida, né? Se ele está ativo, né? Geralmente, quando eu procuro componentes, eu sempre busco pelos ativos, né? Quando está NRND, já está no prenúncio que o fim se aproxima. E a gente não deve utilizar realmente isso em projetos novos. Se estiver obsoleto, então, pior ainda. Você vai ter que comprar estoques antigos ou ficar procurando em fornecedores de procedência duvidosa. Então, fujam totalmente dessas situações. E também, quando a gente for fazer esse primeiro protótipo, a gente tem que avaliar encapsulamentos que facilitam o retrabalho, né? Então, aqui a gente tem o SOIC, né? Que é um componente relativamente grande, a gente consegue soldar na mão sem muitos problemas. Parte de passivos, recomendo utilizar ali o 0805 ou até o 0603. Dá para retrabalhar sem grandes dificuldades. Ali do 0402 para baixo, para mim já fica bem difícil. E também um fator importante da gente considerar é considerar a margem nas especificações, né, nas escolhas dos componentes. Então, quando a gente for fazer uma fonte de alimentação, a gente não fazer ela no limite ali do que a gente precisa inicialmente. Vamos colocar uma margem, porque se surgir alguma nova necessidade no projeto, a gente consegue acomodar isso, né? Quando for fazer a escolha de um processador, escolher o superset, né? O que é o superset? O superset seria o topo de linha da família. Então, se eu quero ali um projeto que precisa mais ou menos de 64 pinos, né? Utilizando essa tabela como referência, eu vou pegar primeiro esse aqui, o mais alto, né? Que tem a máxima memória RAM e memória flash. Conforme meu projeto avança e eu vejo que eu não precisei de todos aqueles recursos, aí eu posso descer aqui, escolher o que se adequa à minha necessidade. Geralmente eles são compatíveis pino a pino, né? Então não tenho nenhuma questão de alteração de projeto de hardware. E sempre a gente escolher componentes com
pinos de entrada e saída sobressalentes, né? Porque pode surgir uma necessidade de um novo recurso, então deixar uma margem ali de pinos disponíveis para a gente poder incrementar o nosso projeto, se for o caso. Então, também, como eu falei antes, né, a ideia é da gente nutrir um ecossistema, então, reaproveitar projetos anteriores. Se a gente desenvolveu um produto, encontrou soluções interessantes ali, é bacana a gente documentar bem isso e deixar guardado ali na nossa caixinha de ferramentas. Quando a gente precisar resolver um problema similar, a gente puxa dessa caixa, aplica ali, a gente já sabe que funciona, já está validado e isso acelera nosso desenvolvimento e aumenta a chance de sucesso. Outro fator importante é a gente prever recursos para debug e para expansão, né? Então, quando a gente for fazer um projeto de ser embarcado, eu acho que hoje em dia devia ser obrigatório você ter uma UART dedicada para debug, né? Não pode ser a UART que você vai usar para comunicar com o seu display ou com o seu equipamento externo. Tem que ser uma coisa realmente dedicada. São 2 pinos só que você vai usar, mais o Terra, então deixa uma UART disponível lá para debug. As portas SPI e o I2C são boas para a gente conectar componentes externos de forma fácil também, se precisar de alguma expansão de memória, algum sensor adicional. Então é importante a gente deixar esses barramentos disponíveis. Aí se você tiver um projeto mais avançado também, uma porta USB e internet também podem ser recursos interessantes para fazer debug. Além do debug ali da aplicação rodando, tem a parte de programação e o debugging circuit também, né? Então é importante utilizar ou JTAG, ou uma porta SWE, ou Serial Wire Debug, ou em Circuit Programming. Também muito importante a gente ter pontos de teste na placa para fazer, principalmente, a medição de tensão e corrente, né? Isso na parte da fonte, na parte de carregamento de baterias, e também a gente pode usar os pontos de teste como ali uma forma fácil de expor recursos que não foram utilizados ou do microcontrolador ou de outros componentes. Agora, pessoal, já estamos vamos nos encaminhando para a parte do projeto de PCB, né? Então, com a parte do circuito já definida, a gente pode partir para o PCB. Ou seja, pegar o nosso projeto no papel e passar para um projeto que vai ser fabricado. Então, o primeiro passo disso é a gente elaborar a nossa biblioteca de componentes de forma bem detalhada. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que consultar bastante os datasheets, pegar as informações do próprio fabricante, né? Importante a gente projetar nosso símbolo com as funções corretas dos pinos, né? Então, tem um exemplo aqui do cartão SD, né? Então, tem pinos que são bidirecionais, tem outros que são de entrada, outros são de power. Isso aqui é importante a gente fazer corretamente, porque isso influencia lá na parte do ERC, né? Que é a verificação das conexões elétricas. Então, por exemplo, se você tem duas saídas de potência ligadas juntas, o CAD vai acusar que tem uma violação, né? Você não pode ter duas saídas conectadas. Outro fator importante é o line pattern, né? Que é o footprint, que a gente costuma chamar, que é justamente essa parte aqui onde o componente encontra a placa. Importante a gente consultar as dimensões indicadas pelo datasheet, né? Geralmente eles têm um desenho esse aqui, né? Que traz o land pattern recomendado. Isso também é coisa que, conforme você vai avançando nos projetos e vai fabricando as placas, às vezes a gente vai fazendo alguns ajustes para melhorar a parte de processo, tanto de desenvolvimento quanto de produção. Mas o ponto inicial seria utilizar a recomendação do fabricante. E também, muito importante a gente considerar os modelos 3D, né? Hoje em dia, a maioria dos fabricantes já disponibiliza modelo 3D, e quando a gente faz na biblioteca com o modelo já incluso, isso facilita bastante depois a nossa parte de visualização 3D e exportação do nosso modelo para o CAD mecânico. E uma recomendação muito importante que eu faço, pessoal, é da gente sempre fazer um componente para cada part number. Então, por exemplo, você vai fazer o resistor lá, resistor 0603, 10K, 1%, da fabricante Vishay, part number número tal. Você não vai usar esse componente no seu projeto inteiro e só trocando o valor da resistência. Você vai criar um elemento na sua biblioteca para cada part number, para cada resistência, cada valor de resistência. E com isso, quando a gente for gerar nossa Bill of Materials, que é a BOM,
a gente vai ter uma geração da BOM totalmente automatizada. Então, a gente importa os componentes da biblioteca no projeto, termina o projeto e exporta a BOM e pronto, já vai estar tudo lá. O datasheet incluso, o part number, o fabricante. Isso economiza muito tempo na parte da finalização do projeto e evita muitos erros, né? Porque se você exporta sua lista de materiais sem os part numbers, a chance de você errar na hora de inserir os part numbers é muito grande. Eu falo por experiência própria. Então, pessoal, eu estou trazendo aqui um modelo de Bill of Materials que eu recomendo bastante, né? Além aqui a gente tem aquelas informações básicas que vêm do CAD, né? Mas eu recomendo fortemente a gente incluir essas 4 colunas, que é o part number do fabricante, quem é o fabricante, link para o datasheet e o link para o modelo 3D. Então aqui você tem a informação completa. Quando você for passar isso para o fabricante de PCB, ele também vai ter a informação completa. Não vai ficar te ligando lá para perguntar qual que é o resistor aqui que você não indicou. Isso aí toma um tempo, sujeito a erros. Então, essa parte da biblioteca é crucial, gente. Com a biblioteca pronta, bem documentada, a gente vai então fazer a captura do esquema elétrico, né? Então, eu preconizo sempre que a gente faça um esquema elétrico que seja ordenado. Costumo utilizar, né, aquela lógica de escrever da esquerda para a direita e de cima para baixo, que isso facilita a leitura do seu esquema por outras pessoas ou por si mesmo do futuro, né? Daqui a 2 anos, quando você for recuperar um projeto, a gente não vai lembrar o que a gente fez, né, 2 anos atrás. Nomear todas as trilhas é um fator importante, facilita a leitura e também facilita muito quando a gente for fazer o layout. Incluir comentários pertinentes, né? No caso aqui, por exemplo, incluir informações sobre o cálculo da tensão de saída do regulador. Tudo isso visando facilitar o layout. Agora, quando a gente já vai pegar o esquema elétrico já pronto e vai partir para a elaboração do layout, tem a etapa do floor planning, né, que é o planejamento da alocação de cada circuito na placa. Então, aqui é o foco grande da parte de compatibilidade eletromagnética, a integridade de sinal. A gente tem essas considerações, porque, por exemplo, parte analógica, em geral, tem que estar... A gente coloca, em geral, ou num cantinho aqui, ou aqui, né, na placa, para ficar separado da parte de digital, né? A parte digital tem sinais de alta velocidade que costumam induzir bastante ruído. Então, essa parte analógica a gente procura deixar longe, né? A parte de RF também é uma parte muito sensível, que a gente tenta deixar também num canto da placa, separado do digital e da parte de potência. Potência também pode ter transientes rápidos e de alta corrente que induzem ruídos, então a gente deixa separado. Então é importante a gente separar cada bloco num pedaço da placa. Isso garante pra gente, garante não, mas melhora, né, a chance de evitar as interferências. Outra parte importante é a definição do stack-up, né? Stack-up é o empilhamento das camadas, quantas camadas você vai utilizar de sinal ou planos de referência, e qual é o espaçamento entre elas, qual que é a espessura da camada, qual é o dielétrico entre as camadas. Isso tudo tem impacto direto, principalmente quando a gente está trabalhando com sinais digitais e cálculo de impedância controlada, né, impedância característica controlada. Uma ideia bastante bacana é a gente utilizar o conceito de placas modulares. Então, esse é um recurso que a gente pode utilizar para mitigar um pouco dos riscos de um projeto novo. Então, por exemplo, se você tem uma placa grande com componentes ou circuitos complexos, existe uma chance grande na primeira vez que um desses componentes pode não funcionar adequadamente. Aí, para você não perder a placa toda, você separa esses módulos mais complexos em placas separadas e conecta essas placas. Né, pode empilhar elas ou utilizar conectores diversos. Isso também permite você utilizar recursos modulares no seu projeto ou recursos opcionais, né? Então, a gente tem um caso recente lá na empresa que a gente desenvolveu um painel de alarmes com conectividade. Então, o produto base não tem a conectividade, mas se o cliente quiser uma conectividade, ele compra um módulo que se encaixa sobre a placa e permite ali uma conectividade
RS485, futuramente conectividade sem fio também. Tudo utilizando a mesma interface. Então, isso é um recurso interessante também para a gente, por exemplo, se eu desenvolver um módulo de conectividade Wi-Fi, eu posso utilizar ele em mais de um produto, né? Então, esse recurso da modularidade, ele ajuda no primeiro projeto, mas também serve como uma base para projetos futuros. Porém, a gente tem que tomar atenção, porque isso complica um pouco mais o nosso projeto, né? Encarece um pouco também, e também introduz pontos de falha. Então, a gente tem que avaliar com cuidado quando a gente for fazer projetos modulares. Falando um pouco sobre conectividade de circuitos, né? E ideias para a gente melhorar essa parte. A gente utilizar, por exemplo, jumpers e resistores de 0R para separar circuitos como se fosse uma espécie de modularidade, só que dentro da própria placa. Então, vou trazer um exemplo prático sobre isso, já falo. Também utilizar resistor de série e pull-up e pull-down, né, nas linhas de dados. Então, digamos que aqui eu tivesse cometido algum erro de conexão e eu não conseguiria resolver pelo meu micro, trocar as portas, eu posso levantar esses resistores e fazer uma ligação cruzando aqui, por exemplo, né? Então, utilizar resistores em série nas linhas de dados é um recurso bacana. Rotear os I/Os não utilizados, né? Então eu coloquei aqui, ó, test points nos I/Os que eu não utilizei. E o 0R, ele não serve só para separar circuitos, ele também serve, por exemplo, quando você tem um componente que você precisa testar na prática qual que é o valor, né? Então aqui tem um circuito do clock principal, o master clock. Tem uma application logic que indica, você, às vezes, para alcançar um nível de potência reduzido, você pode colocar um resistor aqui no seu clock. Isso tem que ser avaliado ali empiricamente. Então, a gente coloca um 0R, se precisar a gente pode tirar ele, colocar lá um 10R, algo desse tipo. E também é importante bastante verificar as ligações, né? Para evitar justamente essas inversões de UART, TX, RX. Quem nunca trocou RX, TX, comenta aí, pessoal. Quero ver. Então, aqui um exemplo prático do jumper, né? Que foi um exemplo que aconteceu sem querer, mas foi bastante didático que aconteceu lá no projeto da plaquinha antes do curso, né? Então, eu utilizei pela primeira vez esse conversor DC-DC e eu olhei o datasheet e copiei aqui a forma dele, né? Esses números estão errados porque eu renumerei, mas seria o R3 e o R2, tá? Então, eu fiz o circuito, né? Calculei bonitinho, na minha cabeça estava certo, ia dar próximo de 9 volts. Quando eu peguei a placa para testar, eu estava com ele separado aqui, né? O jumper 2 e o jumper 1 estavam separados. Então, a fonte vem do VCL, eu liguei aqui, esse jumper. Aí, medi a tensão aqui, opa, tava, sei lá, 4 volts. Era para estar 9, deu 4. Aí, opa, errei alguma coisa, né? Então, a utilidade desse recurso é que, por exemplo, se aqui desse 14 volts em vez de 4, possivelmente ia queimar alguma coisa mais lá na frente do meu projeto, né? Se estivesse ligado. Como está ligado, eu consegui testar antes. Aí eu vim aqui, marquei o xão e corrigi aqui o cálculo, né? Peguei os componentes que eu tinha disponíveis, refiz aqui com a forma certa, né? Que tem esse termo a mais. Desculpa. E aí resultou no final 8.2, que é próximo de 9, né? Porque eu estava precisando, era razoável. Aí quando eu validei aqui, aí finalmente eu conectei as duas partes aqui e o circuito funcionou tranquilamente. Aqui é a demonstração da placa, né? Então aqui o jumper 2 da entrada, tá aqui. Esse circuitinho, então eu liguei aqui. Toda essa parte azul é o DC-DC. Vi que aqui estava errado, mas tudo bem, aqui estava separado, não danifiquei nada. Depois que eu corrigi, aí eu fechei aqui e aí tudo funcionou direitinho. Pontos de teste, pessoal, muito importante a gente incluir esse ponto de teste para a gente poder monitorar a parte de tensão da parte de fonte, principalmente, né? Mas também partes finais, né? Então, RF também tem alguns casos que dá para a gente utilizar, né? Por exemplo, tem essa recurso aqui que você consegue conectar a ponta de prova do osciloscópio direto nessa armadura aqui, ela conecta no ground, ou usar a técnica da molinha, né? Que isso aqui
garante que a gente pega menos ruído na nossa ponta do osciloscópio. Aqui são pontas de RF, né? Às vezes tem as pontas livres também, que você só faz o contato ou com o Pogopin ou com o multímetro manualmente. Mas é legal a gente ter esse recurso. Se for possível, o ideal seria ter 100% dos nets roteados em pontos de teste, né? Principalmente desse tipo aqui, que não ocupa tanto espaço. Mas se não for possível, no mínimo a gente usa as linhas de limitação, alguns pontos de GND ao longo da placa, né? Para a gente poder pegar referência desse tipo aqui facilmente. E os I/Os não utilizados. Outro recurso bastante útil, que a gente não pode deixar de esquecer, além da porta WART, é, no mínimo, um LED e um botão para a gente fazer um teste básico ali da nossa placa quando a gente liga pela primeira vez, principalmente parte de software. Então, você tem um microcontrolador sem nenhuma interface ainda, porque pode ser que o seu produto vai ter uma tela, mas o software ainda não está disponível, ou pode ser que o seu produto nem vai ter uma interface, né? Ele não é utilizado diretamente por um humano, mas é legal de ter uma interface mínima ali para fazer um teste, apertar um botão, ver se o LED acende, se o micro está respondendo. A gente consegue medir o clock, por exemplo, coloca um PWM numa saída, mede o PWM no osciloscópio, vê se o clock está batendo conforme os cálculos. A gente pode utilizar também uma saída para verificar a temporização de interrupções. Então tem vários recursos de debug, inclusive para a parte de software, que a gente pode utilizar com essa interface bem simples, né? O botão de reset também é algo interessante da gente incluir. Isso aqui, depois no final, quando for para produção, a gente pode até utilizar o DNP, que é o Do Not Populate. Então a gente não monta, por exemplo, eu não quero ter nem esse botão, nem esse LED no meu produto final. Tudo bem, é só não montar ele. O espaço que ligasse na placa é muito pequeno, na maioria das vezes não vai ter efeito prático no seu produto. Então, novamente falando sobre as portas de comunicação, né? O ART a gente pode usar como entrada de comandos e saída de texto, né? Então a gente consegue fazer leituras do nosso produto e entrar comandos nele, enquanto não tem uma interface mais amigável. Também é recurso para fazer o bootloader, que é carregar o programa, principalmente na produção, né? Sem ter a necessidade de ter um programador. I2C e SPI, para a gente fazer conexão de periféricos adicionais, se for necessário. E o JTAG, o Serial Wire Debug ou In Circuit Programming, para a gente fazer a programação do debug em circuit. Isso aqui é bastante importante durante o desenvolvimento, né? Na parte de produção, deixa de ser importante. Verificação de projeto, gente, isso é muito importante. Então, isso aqui é necessário a gente fazer o teste elétrico, né, que tem a ver com o esquema elétrico, verificação das conexões elétricas, se tem alguma violação. E é uma tabelinha desse tipo, né, que geralmente tem nos CADs, que ele verifica entrada com entrada, tudo bem? Saída com saída, não pode? Pinos livres, pinos desconectados, tudo isso. E o Design Root Check já está mais atrelado a uma verificação física no layout. Então ele vai verificar se os pads estão separados das trilhas adequadamente, se tem alguma trilha cruzando, e tem, por exemplo, furação, diâmetro mínimo, distância entre furos. Isso está bastante atrelado com as capacidades dos fabricantes de PCB, né? Um teste bacana que a gente pode fazer também, já visando a parte da integração mecânica, fazer um modelo em impressão 3D do nossa PCB, né? A gente consegue verificar se nossos conectores estão bem posicionados, se as furações estão corretas, né? E também um recurso prático da gente verificar se o nosso land patterns estão corretos, a gente fazer uma impressão em papel, né? Escala 1:1. E aí a gente consegue colocar os componentes por cima e a gente verifica ali, visualmente mesmo, se vai ter o espaço adequado para fazer a solda. Se você estiver trabalhando com solda manual, às vezes você pode querer um pad um pouquinho maior para você ter espaço de alcançar ali com ferro de solda. Então, esse é um recurso
bastante prático. E depois, como a gente tem o modelo 3D completo, a gente pode exportar esse modelo 3D, carregar no nosso CAD mecânico, né? Então eu tenho aqui, não sei, parece uma furadeira, uma ferramenta eletrônica. Então aqui tem a plaquinha eletrônica e a parte do gabinete mecânico, integração de cabos, a gente consegue ver a integração de cabos, conectores, interface com o usuário. A gente consegue ver se tem alguma interferência entre o nosso projeto com a parte mecânica. Finalmente, pessoal, depois que a gente mandou fabricar a nossa placa, a gente recebe ela lá na nossa bancada, colocamos ela lá no meio, bonitinha, e vamos fazer os testes, né? Então, utilizando aquele recurso da modularidade nas fontes, a gente consegue fazer, energizar a placa progressivamente, então a gente evita danificar a placa ligando ela de uma vez, a gente vai ligando progressivamente desde da fonte mais externa até o componente mais interno. A gente usa os nossos test points para medir tensão e corrente, a gente consegue também medir potência, né, utilizando uma câmera térmica ou um termômetro infravermelho. A gente pode validar, então, nosso desempenho térmico. Em seguida, a gente faz a verificação de todos os periféricos, né? Então, a gente junta lá com o pessoal de software para fazer essa parte, se for necessário. Então, pode envolver software. E também a gente pode fazer algum ajuste de hardware se for necessário. Então, todos aqueles recursos que a gente mostrou, a gente pode utilizar aqui na hora do bring up se houver algum problema. A ideia é que com todos esses recursos, e conforme vocês vão ganhando experiência nesses projetos, a gente vai diminuindo o número de erros e no final, né, depois de muitos anos, quem sabe a gente chega lá e faz uma placa que roda 100% de primeira, sem o RX-TX invertido e sem nenhum problema mais grave. Então, com o seu hardware validado, aí você pode pegar a sua plaquinha, entregar lá na mão do time de software, segura que o filho é teu e não vai ter dúvida sobre os bugs, né? Quando tiver bug, você pode ficar tranquilo que provavelmente é software mesmo, né? Agora, se você não faz um bring up sólido e tem um problema de bug no produto, aí sempre fica aquela briga. Eu acho que isso é problema de hardware, eu acho que isso é problema de software. Então, gente, vamos fazer essa etapa com cuidado para garantir que o nosso protótipo está sólido e vai servir como uma plataforma bem bacana para a gente desenvolver nosso produto sem dificuldades. Bom, trouxe aqui algumas referências para quem quiser se aprofundar mais. Esses 2 livros aqui de eletrônica eu diria que são obrigatórios para quem quer trabalhar profissionalmente com sistemas embarcados. São livros muito bacanas. Esse primeiro aqui, ele é praticamente um... Como é que chama? Assim, aquele livro de bolsas. Você pega e abre rapidinho e vê, né? Como se fosse uma série de bullet points, assim. Não é um livro de ficar lendo muito. Mas ele tem uma série de requisitos bastante práticos sobre projetos. Esse livro aqui do Jerry Toomey é sensacional. Traz ali realmente o essencial para você trabalhar com um projeto de eletrônica embarcado. Para quem quer trabalhar com software, também recomendo muito o livro da Alicia White. Eu sou suspeito para falar, né, porque eu participei do curso dela, mas é realmente uma autora sensacional, traz conceitos que são genéricos, se aplicam a todo tipo de microcontrolador e um livro bastante bacana de ler. E esse último livro, ele é interessante que ele traz a visão do projetista que trabalhou, inclusive, bastante tempo na área médica, então traz uma visão global do ciclo de vida do produto, né, desde a ideia até a parte de certificação e venda do produto. Trouxe também aqui algumas referências adicionais. Esse canal aqui no YouTube do John Thiel é bem legal, ele tem bastante experiência com trazer produtos eletrônicos ao mercado. O Robert Feranek também tem muito conteúdo sobre projeto de PCB, bem bacana. Esse vídeo aqui é bem legal, fala um pouco sobre transformar um protótipo numa PCB. Aqui o link do nosso projeto open source. E acho que o pessoal do Embarcados vai deixar disponíveis os slides. Então, ao longo dos slides, todas as imagens, praticamente, eu deixei link lá de onde eu tirei elas. Vocês podem consultar também. Então, eu vou deixar aqui meu contato, tá?
podem me procurar lá no LinkedIn, me adicionar. Eu gosto de conversar com o pessoal que trabalha também com temas embarcados. Tem o meu GitHub, tanto o meu pessoal quanto o Mechatronics Lab. Eu tenho minha conta no Instagram do Mechatronics Lab, que costumo postar lá as novidades. E no meu biolink aqui tem algumas palestras que eu realizei no Embarcado, tem os links lá. Tudo de mais importante que eu tenho nessa parte está nesse biolink. E o link aqui para o curso, pessoal. Quem tem interesse de se aprofundar mais nesse tema, converse comigo, eu posso explicar melhor como que é o curso, como funciona. Mas é um curso que está sendo bem bacana, a gente tem tido 100% de avaliações positivas lá, então está sendo bem legal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a atenção de todos.